Beleza. Gente, Bruno. E aí, minha amiga, e aí, meu amigo, olha que legal. Agora a gente vai falar do Trump. Notícia super atual. A gente vai abordar algumas questões relacionadas à eleição deste presidente tão polêmico que é o Trump. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Só relembrando alguns conceitos. A porção nordeste dos Estados Unidos era chamada de cinturão da manufatura, atualmente é chamada de cinturão da ferrugem, em função da decadência industrial. A decadência industrial que tem tudo a ver com a ascensão da Bacia do Pacífico. A Bacia do Pacífico recebeu severos investimentos industriais americanos. Naturalmente, a porção nordeste desindustrializou. A desindustrialização, a decadência industrial do Nordeste americano também tem uma relação com a instalação de indústrias no norte do México. Não é isso? Já tínhamos visto isso em uma aula. Interessante é o seguinte: onde o Trump ganhou? O Trump ganhou basicamente nessas áreas que eu destaquei com um xizinho vermelho. Lembrando que lá nós temos basicamente, não somente, tá? Dois grandes partidos, os democratas e os republicanos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. E o Trump é um republicano, tá? Diferentemente do último presidente, que era o Obama, que é democrata. Mas vamos lá. Qual foi a grande proposta, né, do Trump? Quando uma pessoa se torna candidato, né, à presidência, ele faz várias promessas, e uma das grandes promessas do Trump foi a seguinte: tornar os Estados Unidos novamente grande. E tornar os Estados Unidos novamente grande do ponto de vista industrial. E para tornar os Estados Unidos novamente grande do ponto de vista industrial, algumas medidas bem drásticas precisam ser tomadas, tá? Portanto, aí você já pode imaginar o seguinte: qual é o perfil do eleitor do Trump? Quem elegeu o Trump? Basicamente, eles escanearam, né, o perfil do eleitor do Trump e chegaram à seguinte conclusão: que o eleitor é, sobretudo, o homem de idade adulta, cidadão estadunidense de fato, ele não tem, por exemplo, dupla cidadania, é o cidadão de fato estadunidense, tá? De baixa escolaridade, ex-funcionário da atividade industrial ou de alguma atividade com vínculo industrial ou minerador. Então, olha que interessante, quando ele fala que ele vai tornar os Estados Unidos novamente grande do ponto de vista industrial, é lógico que ele vai receber votos das pessoas que estavam, ou ainda estão, né? Mas principalmente das que estavam vinculadas à indústria, de forma direta ou indireta. Portanto, a gente pode destacar Detroit. Detroit foi um local que o Trump teve ampla maioria dos votos em função da decadência industrial daquela região. As pessoas acreditaram severamente na proposta do Trump. Então, essas áreas basicamente destacadas, não todas, tá? Essas áreas destacadas, mas boa parte tem forte ligação industrial. Beleza? Ou tinha forte ligação industrial. E assim sendo, tem pessoas desempregadas relacionadas à indústria e essas pessoas que votaram no até então candidato Trump, que hoje é o presidente norte-americano. Qual que é a proposta dele então? Nós vimos que o Nordeste tinha sido desindustrializado, os Estados Unidos, portanto, desindustrializaram. A proposta dele é reindustrializar os Estados Unidos. E para reindustrializar, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai estabelecer severos obstáculos para a entrada de produtos oriundos, por exemplo, da Bacia do Pacífico. A adoção de medidas protecionistas. Então, a tendência é barrar produtos, sobretudo de origem chinesa, que são produtos muito baratos, né? Já que a mão de obra para cá, lá na Bacia do Pacífico é muito barata, na China é muito barata. Então, a primeira ideia do Trump é barrar a entrada de produtos importados. Ou dificultar. Durante o seu processo lá de caminhada à presidência, ele falou que sobretaxaria produtos chineses em 50%. Né? É dificultar mesmo a entrada de produtos importados. Mas espera aí, se você dificulta a entrada de produtos importados, é sinal que o cidadão americano agora vai ter que consumir produtos nacionais, produtos que serão produzidos em território de fato norte-americano. Porque uma coisa é muito interessante, o Nike é um produto de uma empresa americana, mas não é americano. A Nike é uma empresa americana, mas o Nike é produzido aqui, ó, na Bacia do Pacífico. Isso acontece também com aparelhos da
Apple com aparelhos, o que mais, Itinho, que a gente pode citar aqui? Pode, além da Apple, não, a gente pode citar componentes de veículos da Ford, não é isso? A questão da Microsoft também, né? A Microsoft produz lá fora. Entendeu? Então são empresas americanas, mas os produtos são importados aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque essas empresas de origem americana produzem aqui. A ideia do Trump, ao dificultar a entrada de produtos importados, essa é a proposta dele, né? É fazer com que a indústria nacional cresça. Mas espera aí, a indústria nacional vai crescer, mas nós sabemos que a mão de obra estadunidense é uma mão de obra muito mais cara do que a da Bacia do Pacífico. Por isso que o Trump tem outra missão: reduzir impostos. Reduzir impostos para fazer com que você tenha uma compensação, já que a mão de obra americana é mais cara, né? Ele vai ter que compensar essa mão de obra mais cara, reduzindo alguns impostos. Essa missão é extremamente difícil. Como ele vai fazer isso, a gente não sabe. Mas é o caminho para fazer com que o país volte a crescer, volte a ser industrializado, é a reindustrialização. Beleza? Então, o que nós percebemos aqui é uma coerência da política do Trump. Ele fez uma promessa de tornar os Estados Unidos grande novamente do ponto de vista industrial. Para isso, ele tem que fechar, dificultar a entrada de produtos importados nos Estados Unidos, adotando medidas protecionistas, para forçar uma industrialização interna, para que o produto seja produzido ali e consumido pelo cidadão norte-americano. Só que, repito, mão de obra aqui é cara, então para compensar a mão de obra barata da Bacia do Pacífico, a questão agora é tentar reduzir impostos. Compreende dessa parte? E daí vem uma notícia super atual, aconteceu em junho de 2017, nos primeiros dias aí de junho de 2017, os Estados Unidos deixaram o Acordo de Paris. O Acordo de Paris que foi basicamente firmado no final de 2015, início de 2016, foi bem no final de 2015, no meio de 2016 ele foi confirmado, e agora, em junho de 2017, o Trump decide sair deste acordo, e isso causou uma grande repercussão internacional, né? Porque este Acordo de Paris, você tem que saber, é o acordo que prevê a redução da emissão de CO2. O CO2 que é um gás estufa. Segundo as pessoas que participaram, né, os chefes de Estado que participaram do Acordo de Paris, e foram mais de 190 chefes de Estado, portanto, mais de 190 países participavam do Acordo de Paris. Eles assinaram e se comprometeram a reduzir a emissão de CO2 para que a temperatura média da Terra abaixe um pouco, tá? É um acordo que basicamente vai substituir aquele protocolo famoso, que é o protocolo de Kyoto, lá de 1997. O protocolo de Kyoto era mais rígido, o Acordo de Paris é mais flexível, mas prevê, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas prevê basicamente a mesma coisa, redução da emissão de CO2. O Trump vai sair, ou melhor, já anunciou sua saída, né, a saída norte-americana do Acordo de Paris, e isso causou uma grande repercussão internacional. Por quê? Porque agora o mundo olhou para o Trump e falou assim: nossa senhora, se ele vai sair do Acordo de Paris, quer dizer que os Estados Unidos vão poluir pra caramba. E se os norte-americanos começarem a poluir pra caramba, nós vamos ter uma intensificação do efeito estufa e a Terra vai ficar muito quente. E se a Terra ficar muito quente, a gente vai morrer no fogo do inferno, né? Mas aí, vamos discutir essa questão de forma um pouco mais consciente. Não vamos ser tão levados pela mídia, não. Olha que legal. Primeira coisa, será que o Trump está sendo coerente com a proposta dele? A proposta dele não é reindustrializar os Estados Unidos? Se ele vai reindustrializar, se a indústria vai voltar, a ideia é essa, para o território norte-americano, ele vai precisar de mais energia. Se ele vai precisar de mais energia, obviamente, ele vai poluir mais. E se ele vai poluir mais, ele não vai conseguir reduzir a emissão de CO2 que foi proposta no Acordo de Paris. Então, a proposta de saída é coerente com o que ele quer fazer com os Estados Unidos. Se ele quer reindustrializar, a poluição atmosférica aqui vai aumentar. E vai aumentar por quê? Porque os norte-americanos estão utilizando pra caramba o xisto betuminoso. Eu vou colocar esse termo aqui, ó, xisto. Xisto betuminoso. Primeira coisa que você tem que saber, o nome correto para xisto betuminoso é folhelho. Xisto foi o termo que se popularizou. O termo correto é folhelho, tá? O folhelho é explorado nos Estados Unidos, e do folhelho do xisto betuminoso, né, nome popular, eles extraem o petróleo, que é o petróleo de xisto, e também o gás, que é o gás de xisto.
É importante essa informação. Muita gente acha ainda, né, que o maior produtor de petróleo do mundo é a Arábia Saudita. Isso é um erro. Desde 2014, o maior produtor de petróleo do mundo está aí, Estados Unidos, explorando petróleo do xisto. Interessante, não é? Por isso, é até bom aqui, me veio a memória aqui, por isso o preço do petróleo é em queda. Hoje um barril de petróleo custa menos de $50. Uma das justificativas é a menor demanda norte-americana de petróleo. Eles precisam de menos petróleo, de comprar menos petróleo do mundo, né? Se eles compram menos do mundo, lei da oferta e da procura, o preço, né, como a procura está um pouco mais baixa, eles compram menos, o preço vai cair. Mas por que eles compram menos? Porque eles consomem menos? Não. Eles compram menos porque agora eles aproveitam o petróleo do xisto betuminoso, mais corretamente do folheiro. Beleza? É um combustível fóssil e sendo combustível fóssil, a sua queima emite CO2. Daí mais uma justificativa do Trump para a saída do Acordo de Paris. Ele utiliza um combustível fóssil, né? Você vai ter o petróleo do xisto e o gás do xisto. Resultado, vai poluir mais. Aí muita gente fala assim, beleza, Juninho, então vai poluir mais, a gente vai arder no fogo do inferno. Daí fica uma reflexão para você. Eu falei que a ideia do Trump é reindustrializar os Estados Unidos. É sinal que a indústria americana, que um dia esteve aqui, agora está aqui. O que vai acontecer com essa indústria? Ela vai voltar. Se ela volta, a poluição só vai mudar de endereço. Eles vão deixar de poluir aqui e agora vão poluir aqui. Em termos globais, a quantidade de gases estufa emitidos será a mesma, só mudou de endereço. Beleza? Vai ser ruim para o cidadão norte-americano, que vai estar em um território mais poluído. Sacou? Mas, falar que em termos globais você vai ter muito mais emissão de CO2, isso pode ser discutido. Da forma que eu te falei, é um retorno da indústria. A indústria que poluía em um lugar, agora vai poluir aqui. E te falo mais, talvez a poluição até diminua. Porque se a indústria norte-americana volta, isso é uma especulação, tá? Se a indústria norte-americana volta, a eficiência energética dos Estados Unidos é muito maior do que a eficiência energética da China e do Chile. Resultado, se eles são mais eficientes do ponto de vista energético, eles vão poluir menos. Então, em termos globais, talvez, a poluição atmosférica diminua. É isso aí, um abraço.